E aí, pessoal? Hoje vamos falar sobre um tema de como eu me descobri ser maga do caos. E para quem não sabe o que é magia do caos, eu também vou explicar durante esse vídeo. Então fica aí, acompanha e vê se você se identifica também. Comenta aí, deixa os comentários, se inscreva no meu canal, curte, comenta, que vai me ajudar muito. Então vamos lá. Para quem me conhece desde criança, para quem teve um convívio comigo ou tem atualmente um convívio comigo, né, quem é muito próximo de mim, sabe que desde criança sempre aconteceram coisas diferentes e estranhas comigo, né? Sendo assim, questão de seres, questão do meu do futuro, né? Que sempre se manifestou desde que eu era uma criança. E na época eu não entendia o que que era, né? Não entendia nada. Mas acontecia e eu conversava com o meu do futuro, até hoje, né? Esses seres também conversavam, mesmo sem saber o que era. Então, quem assim, tem um convívio comigo sabe como é a situação. Não vou detalhar porque senão vai ficar enorme o vídeo e esse não é o propósito, né? Então vamos lá. Então, desde criança eu sempre gostei dessa parte oculta, né? Desse ocultismo. Então, desde que eu me entendo por gente, eu sempre gostei do ocultismo. Sempre. O ocultismo sempre foi algo assim que me chamou muita atenção e que eu sempre pratiquei. E quando chegou na minha pré-adolescência, eu sempre ficava pesquisando, sabe? Sobre assim, temas que não era muito comum, né, uma pré-adolescente pesquisar. E eu até seguia um canal que eu gostava muito, 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 que era o Fator Medo. Atualmente eu acredito que não exista mais, da última vez que eu pesquisei não existe mais, mas eu lembro que na época ele estava sofrendo uma situação com o YouTube, né, que o YouTube estava flopando os conteúdos dele, e eles faziam conteúdo de, assim, de alta qualidade. Então não estava compensando ali para ele, eu acredito que ele acabou desanimando e excluiu o canal dele, mas era excelente. Para mim era um dos melhores de ocultismo, sabe? Eu aprendi muita coisa com esse canal. Então, infelizmente não existe mais. Mas espero que um dia, né, o dono desse canal, que ele usava uma máscara, então eu não sei nome, eu não sei nada. Ele usava uma máscara, uma voz diferente. E atualmente não tem mais, mas eu espero que um dia ele reative os conteúdos dele que eram maravilhosos. Então, assim, desde a pré-adolescente eu sempre gostei do ocultismo, sempre. E eu pesquisava muito, tanto a teoria, mas eu também colocava em prática. Eu também pegava e fazia para ter a minha experiência, para saber se aquilo funciona ou não. E eu tive muita assim experiência positiva com tudo que eu já mexi, sabe? Com alta, com baixa magia, com magia africana. São assim temas que eu já pesquisei, que eu tenho a teoria e que eu tenho a experiência, né? A prática, que é importante, né? Não adianta só ficar lendo e não colocando em prática, porque aí como você vai saber se aquilo vai dar certo para você ou não? Então, desde criança eu sempre fui muito assim, né? Na pré-adolescência comecei a pesquisar mais e desde então, né, eu tenho essa experiência em várias práticas mágicas. Realmente eu não tenho religião, nunca segui nenhuma religião, respeito todos os tipos, apesar de não ter, nunca querer ter, né? Atualmente eu não sinto vontade de ter religião, mas eu respeito todas, né? Porque se a gente pegar um pouco de cada, a gente consegue montar um quebra-cabeça, né? Claro, filtrar cada informação e ver o que agrega e o que não agrega. Então, assim, conforme eu fui crescendo, conforme eu fui me aperfeiçoando nas práticas mágicas, no ocultismo, eu fui percebendo que eu era maga do caos. E eu não sabia. Por que que eu digo isso? Magia do caos. O que que é magia do caos? Magia do caos é a magia que traz resultado. Independente da sua filosofia, independente do que você segue, independente de religião ou não. Mas é uma magia que você faz e tem resultado. Você pode misturar práticas, você pode criar seu próprio método, né? Então, a magia do caos, ela é uma magia que traz resultado, independente do que você faça. Por exemplo, você pode usar só a sua mente, usar magia mental, sem acender vela, sem fazer nada, só usar a sua mente, né? Visualização e intenção, porque todo ato intencional é mágico, né? Então, se todo ato intencional é mágico, né, você pode usar a sua mente, você pode acender uma vela, que nem até o pessoal de igreja.
Quando eles acendem uma vela, eles colocam uma intenção. Então, eles estão praticando ali um ato mágico. E nem sabem. Eles estão fazendo magia e nem sabem. Então, assim, você pode seguir o que você quiser. E se você alcançar aquele seu objetivo, seja por magia mental, seja por velas, seja por alta magia ou baixa magia, mas você tem resultado. Então, a magia do caos é isso. E a minha conclusão foi: eu gostava de tudo. Eu já fiz de tudo. Baixa magia, alta magia, magia mental, né? Que é a que eu mais gosto, né? Eu acho que todo mundo tem que exercitar a mente, né? Até porque mesmo quando você vai acender uma vela ali e fazer, né, a sua magia do jeito que você achar melhor, você precisa ter uma mente fortalecida, né? Você precisa ter foco, você precisa saber visualizar, você precisa colocar a verdadeira intenção, né, a sua vontade ali para fazer a coisa acontecer, porque a nossa mente também influencia muito, até para você que acende vela, que gosta de acender vela. Então, é muito importante a gente fortalecer a nossa mente, né? Que nossa mente é tudo. Então, eu fazia de tudo. Exercícios mentais, visualizações, treinava a percepção, treinava o foco. Então, já acendi vela também. Então, eu já fiz de tudo. Então, eu tenho uma experiência, posso falar. E eu comecei a perceber, bom, eu não sigo religião, não sigo nenhuma filosofia, apesar de eu gostar muito de Telemann, né? Então, assim, apesar de eu gostar e ser simpatizante disso, eu não sigo religião, filosofia, nem nada. Então, eu comecei a perceber, nossa, minha vida inteira eu fiz magia do caos. E eu não sabia. E aí que eu percebi que eu era uma maga do caos, né? Porque a magia do caos é a magia que, independente da sua filosofia, religião, o que você acredita, o que você faz, dando resultado é o que importa. Então a magia do caos é isso. E eu comecei a perceber que eu sempre misturei tudo, porque eu sempre gostei de tudo. Que nem a magia africana é uma magia que sofre muito preconceito, né? Até mesmo pessoas que nunca tiveram conhecimento dessa magia, nunca praticaram, nunca vivenciaram ou nunca tiveram em si uma experiência, fica falando mal. Fica falando que é do diabo, que é do capeta, que é coisa ruim. Só que, gente, para você julgar uma filosofia, um local, uma religião, você tem que ter a sua experiência, você tem que ir lá e ver e sabe, e quando você tiver essa experiência, você pode dizer, ah, eu não gostei ou eu gostei. Ou simplesmente não dizer nada porque você não tem experiência, né? Então, eu fico muito puta com isso, porque as pessoas julgam muito a magia africana. Eu respeito muito, gosto muito, já trabalhei, tive excelentes resultados. Então, assim, eu sou muito grata e defendo mesmo, porque é algo assim que eu gosto, não pratico, igual eu falei, não sigo nenhuma religião, mas é uma magia que eu tenho muito respeito, sabe? E eu fico muito puta quando alguém sem conhecimento fala mal. Porque eu acho que a gente tem que respeitar todo tipo de visão, né? De religião, de filosofia da outra pessoa. E tá tudo bem. Cada um vai fazer o que quer. Se você sente no seu coração de mexer com baixa magia, mexe. Se você sente no seu coração de mexer com alta magia, mexe. Se você sente no seu coração de não fazer nada, não faz. Ou se você sente no seu coração de fazer a magia mental, então faça, sabe? Faça o que tu queres. Você tem que seguir o seu coração, porque o que vai dizer o que é certo ou errado é a sua consciência. Então você não tem que ligar para julgamentos alheios, porque a pessoa que julga, você pode ter certeza que a vida dela não é perfeita, e nem ela é perfeita para estar julgando outras pessoas. Então você tem que fazer o que o seu coração pedir, né? Se o seu coração pede para mexer com uma coisa, para mexer com Y, com Z, com A ou com nada, você tem que fazer o que seu coração sente, porque o errado ou o certo é estado de consciência. Se para você é certo, então faça. Se para você é errado alguma coisa, então não faça. E simples assim, sabe? Não julgue a outra pessoa. Então, foi assim que eu me descobri maga do caos. Então, assim, eu respeito todo tipo de visão, de filosofia, de religião. Né? Igual eu falei, eu tenho muita experiência em várias práticas mágicas. Eu acredito que eu só não tenho a experiência, se eu não me engano, né? Porque tem tantas práticas que a gente às vezes não lembra, né? A magia enoquiana eu nunca pratiquei em si, nem a Olímpia, os Olímpos, né? Os espíritos olímpicos. Essas são duas magias que eu nunca pratiquei, mas quem sabe, né? Mais pra frente eu estude, coloque em prática para ver o que vai acontecer, né? Para ver o resultado, o proceder.
e ter minha experiência, né? Para eu saber falar se eu gosto ou não gosto. Então, independente se eu gosto ou não gosto, respeito sempre tem que estar acima, né? E então, o vídeo ficou por aqui. Muita gente me pediu para falar sobre magia, então eu já vou introduzir aqui no canal falando sobre esse tema. E então, se você ficou até aqui e assistiu esse vídeo, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no meu canal, comentar, isso vai me ajudar muito. E até o próximo vídeo.